Shalom Adonai, tudo bem com você? Quero profetizar sobre a sua vida um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus e que a presença de Deus possa inundar a sua vida, a sua casa e a vida dos teus. Em nome de Jesus, que você esteja no decorrer de todo este dia debaixo do sangue do Cordeiro. Amém? E eu quero hoje estar trazendo aqui uma informação importantíssima. Não obstante de a Bíblia ter nos alertado, Jesus em Mateus capítulo 24 ter também nos alertado que por conta de servirmos a Jesus, por conta da nossa fé, seríamos perseguidos, levados à prisão e até mesmo a ter as nossas vidas ceifadas, simplesmente por servir a Jesus. Porém, nós, que de uma certa forma vivemos em um país que até então tínhamos uma certa liberdade para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, estaríamos preparados para uma grande perseguição que está se levantando no mundo inteiro contra cristãos? Preste bem atenção, a perseguição não é contra religiões, a perseguição é contra cristãos, sempre é cristãos que é tido como fundamentalista, como extremista, como radical e por aí vai os adjetivos que são carimbados na nossa testa como cristãos. E muitas pessoas não se deu por conta que está se levantando uma campanha mundial de perseguição aos cristãos. E agora fica a pergunta: nós, brasileiros, estamos preparados para sofrer um período de perseguição sem precedentes aos evangélicos, aos cristãos? Nós, de países chamados países cristãos, que temos uma certa liberdade, suportaríamos a perseguição que os nossos irmãos sofrem, por exemplo, na China, Coreia do Norte, nos países islâmicos? Teríamos as condições de perseverar na fé, de não negar a Jesus? Temos uma preparação espiritual para isso? E é disso que eu gostaria de falar com vocês hoje, de nos preparar, porque sim, não temos uma garantia bíblica de que nunca seremos perseguidos. Não temos uma garantia bíblica de que nunca poderemos ir para a cadeia por servir a Jesus. E eu sei que países como países muçulmanos, países comunistas, os crentes têm um preparo para isso. Os crentes têm uma estrutura para isso. Mas nós aqui no Brasil não temos. E hoje eu quero trazer um número assustador para todos vocês. Por incrível que pareça, são mais de 365 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. E olha que ainda não estamos vivendo o período do anticristo. 365 milhões de cristãos. Eu quero trazer esse número para você e ao mesmo tempo te levar a fazer a reflexão. Se você que está me ouvindo aí agora teria condições de, diante de uma possibilidade de ir para a cadeia, diante da possibilidade de ter a sua própria vida ceifada, se você estaria disposto a servir a Jesus, não negar o nome de Jesus, não abandonar a sua fé, não se apostatar da sua fé. Preste atenção nos números que eu vou passar para vocês aqui agora, em nome de Jesus. E isso serve de alerta para mim e para você, para nos prepararmos, porque o Brasil também pode entrar numa situação como essa. Estamos aí com um governo de esquerda, estamos vendo situações aí que está ficando difícil para nós cristãos e podemos sim chegar a dias em que não poderemos mais usar plataformas como essa para falar de Jesus. Não é um discurso alarmista. Não sou o profeta do caos. É uma realidade que nós já estamos vivendo. Preste atenção aqui nos números aqui, ó. Rota da perseguição. Onde seguir a Jesus é extremamente perigoso.
Atualmente, mais de 365 milhões de cristãos são perseguidos por causa da sua fé em Jesus. De acordo com uma pesquisa realizada pela Portas Abertas, o número de cristãos perseguidos no mundo ultrapassa os 365 milhões. São 2 Brasis e meio, tá? Isto significa que em cada 7 cristãos no mundo, um é perseguido. A população cristã no mundo se deparou com um aumento de violência em regiões específicas, como no continente africano, e o aumento de pressão e ameaças devido ao uso de tecnologias de sistemas de vigilância para monitorar cristãos, como na China e na Índia. A pesquisa produzida anualmente combina extensas pesquisas de campo com especialistas e cristãos perseguidos em seus respectivos países e comunidades, e gera a Lista Mundial da Perseguição, que tem a sigla LMP, que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Um dos motivos do aumento da perseguição a cristãos no mundo se dá principalmente pela crescente violência, discriminação, intolerância religiosa em todas as esferas da vida do cristão. Destes 50 países, os 13 primeiros se encontram em violência extrema, ou seja, atinge o nível mais elevado. Essa é a conclusão a partir dos índices de violência e pressão em cada um deles, onde os cristãos enfrentam todo e qualquer tipo de perseguição, e os índices de violência e pressão só aumentam a cada ano. Na maioria desses países, a pressão chega ao nível máximo, afetando todas as esferas da vida. Apesar de a violência não ser tão intensa quanto a pressão nesses países, no último período de análise da LMP, 1º de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023, o grau de violência se manteve ou aumentou em quase todos eles. A violência é medida por meio de incidentes como ceifar de vidas, prisões, sequestros e etc. Já a pressão se manifesta em 5 esferas: vida privada, família, comunidade, nação e igreja. Nós aqui do Ocidente estamos preparados para isso? Porque geralmente nesses países onde há essa perseguição, os crentes têm o hábito de orar, de jejuar. E sabe uma coisa que ocorre com nós aqui do Ocidente? O hábito de orar, ele foi-se embora, acabou. Você já parou para prestar atenção? Na sua igreja, me responde aí, na sua igreja ainda existe o tal de culto de oração? Na sua igreja, eles costumam fazer uma convocação geral de toda a igreja para um período de jejum? É isso que a igreja brasileira tem deixado de lado. Nos nossos cultos de louvor, de adoração, é casa cheia. Culto de profecia, de revelação, é casa cheia. Porém, quando convidamos para o culto de oração, geralmente não passa de 3 pessoas, né? É o pastor lá no púlpito, o porteiro lá na porta e um irmão na nave da igreja orando. É Pedro, Tiago e João. E nós precisamos entender uma coisa: o que vai me dar a sustentação no dia da adversidade é a minha vida de oração. Nós temos o hábito de orar quando as coisas apertam. Nós temos o hábito de clamar a Deus quando estamos num beco sem saída. E é este o grande perigo. Nós precisamos entender que o crente não tem que orar quando está precisando de algo. Que o crente não tem que orar quando se encontra num beco sem saída. Que o crente não tem que orar quando está diante de um perigo. O crente tem que buscar ter
uma vida de oração. A oração, ela tem que ser uma prática constante em minha vida. Seja sincero entre você e o Espírito Santo. Quando foi a última vez que você entrou no seu quarto e tirou 30 minutos ajoelhado ali, falando com Deus, falando com o Pai, se revestindo do poder de Deus? Preste bem atenção, nós precisamos entender isso urgente para resistir perseguições, prisões e até mesmo a perda da vida. Nós só vamos transpor essas barreiras com poder. E poder só existe uma maneira de adquirir. É através da oração. Não se adquire poder fazendo curso de teologia. Não se adquire poder num culto de louvorzão e adoração. O poder se adquire com uma vida de oração. E a igreja brasileira, ela tem deixado de lado esse hábito de orar, esse hábito de buscar a presença de Deus. E aí que está o nosso grande perigo. Estamos aí com um governo esquerdista, um governo comunista. E nós precisamos entender, estamos vivendo um momento cruciante, principalmente na questão lá dos Estados Unidos. E preste atenção, se permanecer a esquerda lá nos Estados Unidos, se permanecer o sistema que está lá hoje, lá, o mundo inteiro vai dar uma debandada vertiginosa para a esquerda. Vão estreitar a perseguição contra cristãos ainda mais. E aí então, em países como o Brasil, os Estados Unidos, que até então era chamado de o maior país evangélico do mundo, vamos ver cristãos indo para a cadeia por falar de Jesus, por portar uma Bíblia, porque logo, logo eles vão impor leis dizendo assim, olha, Bíblia só na tua casa, falar de Jesus só dentro da sua comunidade. Vão nos tirar das plataformas, vão nos tirar das praças públicas, vão nos tirar dos grandes eventos promovidos em ginásios, em estádios, e vão nos resumir a pequenas reuniões dentro das nossas comunidades. E por fim, se bobear, até mesmo eliminar o culto a Jesus, porque nós já temos ensinado vocês há muito tempo o que o sistema que aí está persegue. Não é muçulmano, não é maometano, não é budista, não é hinduísta. O que eles não querem no mundo é cristão. Eles suportam a tudo, menos cristão, porque eu tenho vos dito que aquele que há de resistir, aquele que é a pedra de tropeço para a implantação do governo do anticristo, somos nós, e principalmente através da nossa oração. É por isso que a primeira arma que o adversário tem tirado da igreja e tem desarticulado o uso dessa arma é a oração. Porque é com a nossa oração que vamos transpondo a barreira e o obstáculo. É com a oração que você vai vencer a sua luta do dia a dia, a adversidade. Tudo é pela oração. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a presença de Deus. Não nos resta muito tempo. Em nome de Jesus, é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de entender que precisamos de voltar. Não a orar quando estamos enfermos, não a orar quando estamos desempregados, mas a ter uma vida de oração. Veja bem, são 365 milhões hoje. E a tendência disso é aumentar. Até em países como os Estados Unidos hoje, já estão colocando inúmeras restrições para a pregação do evangelho, para a utilização da Bíblia em órgãos públicos, para símbolos como a cruz e crucifixo também em órgãos públicos. Está começando e as pessoas não estão percebendo. Quando nos dermos por conta, vamos estar vendo leis implantadas aí. Se te pegar pregando, evangelizando em local público, tu vai para a cadeia. Por exemplo, em países da Europa lá, já vimos situações em que pessoas foram presas por estarem em frente a uma clínica de Abor Pontinho Tosso, orando
orando e intercedendo para que as pessoas que fossem entrar ali para cometer esse crime, que essas pessoas se arrependessem, que essas pessoas se voltassem para Deus. E pessoas ali orando, em silêncio, intercedendo em espírito ali, foram presas por conta disso. Então devemos e precisamos estar preparados. Deus me trouxe aqui para te alertar. Ore, busque a presença de Deus, adquira novamente o bom hábito de orar, de falar com Deus. É isso que te fortalece, é isso que te mantém em pé. Uma vida de oração. Amém? Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu quero, nesse instante, pedir para todos vocês que amam a obra de Deus. Vocês conhecem e sabem do nosso projeto ali em Moçambique, um projeto evangelístico, né? Que é mantido com pessoas como você, que tem nos ajudado, você que conhece a seriedade do nosso trabalho, a transparência do nosso trabalho, a prestação de conta do nosso trabalho. Em nome de Jesus, nos ajude. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, temos todos os dados necessários para você estar fazendo a sua semeadura na vida dessas crianças ali em Moçambique. E nesse instante eu gostaria que você desse uma olhada e ao mesmo tempo recebesse a oração das crianças, agradecendo e abençoando a tua vida. Você que tem ajudado, você que tem semeado. E você que ainda não ajudou, que não semeou, aproveite esse instante, se ponha debaixo dessa oração das crianças e também faça a tua semeadura na vida dessas crianças. Não é só alimento que nós estamos mandando para lá, né? É alimento, é vestimento, é calçado, né? Não é só o café da manhã, é um almoço também. E tudo graças a pessoas como vocês, que têm um bom coração e têm semeado nesta obra, nesse projeto ali em Moçambique. Olha que lindo. Obrigado, Brasil! Deus abençoe a todos os irmãos que têm nos ajudado em Moçambique, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, receba esta oração que as crianças acabou de fazer para você, essa palavra de bênção, a você que tem semeado, a você que tem nos ajudado. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado, os dados necessários para você estar contribuindo em nome de Jesus Cristo. Amém? E não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, deixa o joinha, me ajude. Essa mensagem precisa alcançar o maior número de cristãos possível, em nome de Jesus. E também, se você gosta de evangelizar através de mensagens curtas de 3, 4 minutos, lá no meu Instagram eu tenho dezenas de mensagens que você pode se edificar com elas e ao mesmo tempo evangelizar, mandando através do seu grupo de WhatsApp. Entra no meu Instagram, aqui embaixo na descrição tem também o @ do meu Instagram. Entra lá, me siga e utilize aquelas mensagens de 3, 4 minutos para evangelizar seus amigos, parentes e familiares. Amém? Em nome de Jesus, receba esta palavra de bênção sobre a sua vida. Vamos entrar numa vida de oração, porque sabemos, né? Se já está assim hoje, imagine daqui para frente se der uma guinada de fato para a esquerda, lá na América, e continuar à esquerda também aqui no Brasil. Temos que estar preparados, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.